Bom dia, de novo. Bom Estamos dia. aqui novamente, eu e a Paula, para falarmos mais um pouquinho das questões humanas da vida. E a gente estava conversando ali na recepção, agora há pouco, antes de entrarmos para gravar, que a Paula disse para mim que em vários momentos, né, Paula, a maioria das pessoas hoje elas estão até aqui com a vida, né? Muita gente já está muito, muito cansada com as dificuldades que a vida vem apresentando. Acredito que sempre teve, mas hoje está vindo muito à tona por conta da comunicação rápida, né? A internet, ela facilitou muito as pessoas reconhecerem os problemas dos outros em si e também em si no mundo, né? Eu acho que isso gerou uma facilidade e traz pra gente essa sensação que o problema tá insuportável, que tá todo mundo querendo, mas é porque hoje a gente enxerga o mundo, né? As pessoas enxergam o mundo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para mim, o que que você tem ouvido, né? Do que as pessoas têm falado para você. E quero te ouvir. Vamos lá. O pessoal tem falado muito que tá muito cansado, né? Com a dificuldade do mundo, com os conflitos. Esses dias eu vi uma estatística que o nível de doenças psicológicas, problemas, né, mental, ultrapassou o câncer. É, Ultrapassou a doença, uma doença que é grande também no mundo, né, hoje, e a saúde mental tá em disparada. Então, eu acho que isso é um gargalo, é uma coisa grande para se ver, né? Tanto que também pesquisas, o pessoal tem buscado muito no Google, a maior índice de pesquisa no Google também é sobre ansiedade, a palavra ansiedade. Então, geralmente é entre amigos e conversa, como diz o outro, quando que vai ser tocada essa trombeta porque a gente não aguenta mais. É, a gente ri, mas ri de nervoso, né? Porque realmente tá bem cansativo. Eu acho que é um gargalo hoje no mundo. É saber lidar com os conflitos mas você num acha que todo. é o saber lidar ou extinguir, assim, na realidade, as pessoas poderem viver mais felizes, né? Tipo, porque a vida, pra mim, pelo menos, é um presente, né? A gente enxerga tanta coisa bonita no mundo, a gente tem essa capacidade a gente quer, naturalmente, nós queremos viver, né? Só que os problemas externos, aquilo que acontece, que a gente não consegue, muitas vezes as pessoas não conseguem avançar, né? Porque todo mundo tem muito desejo, muita vontade de fazer, vontade de ser feliz, e a falta de realizar isso é que eu entendo que gera todo esse tipo de frustração, ansiedade, aquela cobrança. Então, eu me pergunto para você, você acha que essa encerramento ou a pessoa realmente ela quer resolver o problema? Eu acho que as pessoas estão cansadas. Como vai resolver? Não faço ideia. Eu não entendo assim, não entendi como tu Não, buguei. porque assim, na realidade, o que eu queria dizer é que as pessoas, elas têm essa sensação que você disse, de frustração, de ansiedade, porque tem muita cobrança no mundo, né? Uhum. Eu acredito que sempre existiu em diversos níveis, porém, hoje é mais visível por conta da internet. Né? Essa questão dessa frustração, dessa ansiedade, dessa cobrança e tal. E isso ficou visível porque as pessoas postam hoje a vida delas e tal, cada um fala de si e mostra isso para o mundo, e isso fica mais fácil e dá aquela sensação de que tá todo mundo assim. E você conversa com as pessoas também, você lida com esse tipo de coisa. Só que eu entendo, eu vejo e sinto, porque eu já vivi isso lá atrás, que na realidade o que a gente quer não é deixar que seja resolvido. Por quê? Porque pessoas querem realizar, ser humano quer realizar. Por exemplo, uma pessoa que quer ganhar dinheiro, né? Eu sempre falo que o dinheiro ele resolve muitas coisas. Eu conheci uma pessoa essa semana que a mulher, uma senhora e o marido e a família inteira, eles fizeram um bom negócio e tiveram a felicidade de alavancar a vida deles financeira. E a mulher, por exemplo, ela não sorria, porque ela estava sem a questão da tinha já é mais idosa, tinha problema nos dentes e tal. E hoje ela com o recurso financeiro, ela conseguiu arrumar aquilo que incomodava ela e ela voltou a sorrir.
Entende? Então, esse paradigma, assim, que dinheiro não traz felicidade, isso é um negócio muito errado. Também acho. Porque não é a questão do dinheiro, é a ganância que se tem sobre o dinheiro, como se utilizam o dinheiro. Mas o dinheiro no mundo que nós vivemos, nessa planeta Terra, ele é essencial para a manutenção da vida e para avançar. Então, eu acho que o grande problema hoje, um dos grandes problemas da humanidade é a questão da escassez de recurso, né? E, por exemplo, a depressão que gera, a depressão ela é causada, a ansiedade ela é um gatilho para a depressão, né? Aquela pressão e tudo, ela é considerada o mal do século. Por quê? Porque tá vindo tudo isso à tona, né? As pessoas estão olhando para si também. Tem muito disso. Eu olho para mim, eu vejo, porque antigamente eu lembro, né, na minha época de criança, por exemplo, as pessoas trabalhavam, tinham empregos mais fáceis, era mais estável, né? Ficavam lá anos e anos na mesma empresa, aí construía família, comprava carro, viajava, comprava casa. Por quê? Porque o mundo era mais assim devagar, vamos dizer. Hoje não, hoje as coisas estão muito dinâmicas, a cobrança é muito grande e tal. Então isso gera esse tipo de ansiedade e aumenta a questão da depressão, porque aqueles que não conseguem ou tem um buraco ali, um vazio interno em algum sentido, eles vão olhar, começar a olhar para si e não aguentam. Então eles entram no estado de depressão, que é fugir da realidade. Né? A depressão ela é a fuga da realidade, não a fuga negativa no sentido, mas é se preservar de enfrentar o mundo e aquilo que ele precisa vencer. Entende? Então, essa é a minha visão. E a minha pergunta foi porque se você acha isso, se você concorda com isso, na realidade, né? Que é realmente uma vontade de realizar e não consegue realizar, e aí a pessoa fica cansada dessa vida. Por isso, porque ela quer ir para frente e não consegue. Eu acho que é um todo. Eu acho que hoje tem muitas pessoas que são bem-sucedidas e estão doentes. Eu acho que tem. Eu acredito que a riqueza é importante, que o dinheiro é importante. Mas tem coisas que eu acho que é muito do interno da pessoa. Porque tem muitas pessoas frustradas com vida, com status, com casa, com carro, com apartamento. Esse é o gargalo, tu entende? Que às vezes tem pessoas que estão bem sucedidas, mas estão sofrendo. Mas tem algum nível dela que não está bem sucedido. Por exemplo, tem muita gente que tem bens materiais, mas não tem um relacionamento que queria ter. Exemplo. Tem bens materiais. Então são pilares, no caso, né? Que a gente, tipo, é bem sucedido, mas não é feliz em tal situação, não é realizado numa vida amorosa, não é realizado Isso talvez. Porque é uma fuga. Isso aí. É uma fuga. Questão de beleza. É uma coisa que hoje tá escancarado. E hoje eu vejo isso muito, até na minha área, trabalhando, né? Tem preenchimento pra tudo quanto é lado do teu corpo. Hoje eu não tô bem com isso, eu vou lá, faço, sei lá, cirurgia. Tem mulheres que eu converso que já fizeram 3, 4, 5, 6 cirurgia. E ainda estão procurando fazer mais cirurgia, porque não tá bom tal coisa. Sabe? Muitas das vezes, às vezes é por causa do marido. Ou é porque não quer ficar velha. Não quer encarar a realidade da vida, que é envelhecer também. Aí às vezes tu te questiona. É um vazio da pessoa? É um vazio pra querer agradar outra pessoa? Ou é porque, sei lá, o mundo, nossa. Tem pessoas próximas de mim que olham assim, olha o corpo dessa pessoa. Que sonho. Sabe? E malha, academia, e aquela coisa, e tu vê assim, meu Deus, mas isso uma hora vai acabar. A questão, essa pergunta sua é ótima. Se quiser continuar, pode continuar, porque é muito bom o que você tá falando. É que é um entorno, é um misto de coisas. A gente tá vivendo uma realidade. A tecnologia foi maravilhosa pro mundo, mas tá destruindo muitas pessoas também. Eu acho, no meu ponto de vista. Eu vou te propor um outro ponto de vista. Sobre a questão dessa busca incessante em algo externo para preencher o interno, né? Eu falei aqui da questão financeira, eu falei dos relacionamentos, e você tocou no ponto da
autoaceitação, né? Esse vazio, todas essas questões, elas acontecem porque a pessoa não é preenchida em si. Entendeu? Aí é que entra a Caroline Aurifes. É justamente, assim, entre tantas outras coisas, o que eu faço. A pessoa que trabalha, que ela passa pelos meus programas, os programas Gênios, ela vai acontecer essa ebulição dentro dela no bom sentido, né? Ela vai elevar a sua autoestima. Porque, as pessoas falam, elevar a autoestima, gostar de si mesmo, patati, patatá. O que é isso, né? Porque o elevar a autoestima, ok, você pode fazer coisas externas que te ajudam a se sentir melhor. Mas a partir do momento que você é dependente disso para gostar de você de verdade, isso não é autoestima, isso é uma fuga, como você disse. Eu estou tentando preencher um vazio que é dentro de mim, né? As questões que acontecem fora, elas estão refletindo o que você tem dentro de você. Por exemplo, a questão da busca incessante pela beleza e ver no outro sempre uma perfeição que você não tem, você acha que o outro é perfeito e você não é. Por que você faz isso? Porque você não gosta de você na íntegra. Não gosta. Não quer dizer que você tem que ficar gordinha, né? Que nem eu tô aqui, tô precisando emagrecer e tal. Não, não é isso. É você olhar para o que você é e falar, pô, você é demais, você é maravilhosa, você é linda, você do jeito que você tá. Eu quero melhorar isso. Eu vou melhorar, mas eu não dependo disso. Entende? Uhum. E esse vazio existencial é o que é a sombra. Eu gosto, a questão da sombra, quando Jung trata de sombra, é tudo aquilo que você vai jogando para baixo do seu tapete ali interno, né? Todos aqueles traumas que você já passou na vida, todos os sentimentos, os nãos que você já ouviu, as rejeições que você já teve. E aí toda vez que você lida com um tipo de situação parecida com aquela, você trava. Aí você não quer ouvir sobre aquilo, por quê? Porque ele ressoa com a tua sombra, então você guarda e aquilo só vai crescendo, crescendo, crescendo. Por que eu tô falando de sombra? Porque a sombra é o problema. Iluminar a sombra todos nós temos um lado mais denso, mas a sombra ela é positiva, porque ela te dá força e energia para você viver feliz. Só que ela precisa ser iluminada, ela trabalhar a seu favor, não você ficar dependente dela. E a falta de autoestima, a baixa autoestima, ela causa muitas e muitas sombras negativas. Né? Ela vai só te definhando cada vez mais. E a pessoa busca ali fora melhorar o corpo. Eu não estou falando da melhora saudável, não é disso. Eu estou falando da melhora buscando uma fuga. Nunca tá bom para ela. Ou ela não gosta de si, aquela pessoa que é consumista também, por exemplo, quando ela passa por uma frustração, alguma coisa ela vai para comprar. Ela vai comprar, ela vai se endivida, comida, né? Esses níveis de ansiedade que gera ansiedade é um vazio interno. Uma coisa a pontuar. Estamos na leva do Monjaro, né? Uhum. Monjaro, que tudo é Monjaro, Monjaro, Monjaro. A gente tem pessoas que chegam né, para consulta, que estão com 49 quilos, tem noção que é 49 quilos, chorando porque ainda precisa emagrecer mais. É de um nível do baixo ao extremo. Se questionam, poxa, eu tô fazendo o tratamento, eu emagreci, mas eu tô muito triste, porque a minha alegria era comer. Vai entender, a gente né? escuta, assim, os profissionais da saúde que lidam com isso, ficam até assim, eu não sei nem o que eu falo no consultório, porque eu vejo uma que tá com 49 quilos e tá achando que tá gorda, que precisa perder mais, e daí daqui a pouco uma que tá conseguindo emagrecer, mas daí tá sofrendo porque a alegria que ela tinha na vida era comer. Então as pessoas estão doentes. É de um nível extremo, de um a um, entendeu? Não tem um meio termo, sabe assim? Mas a falta da comida nela, que ela se sentia feliz, não é felicidade. Preenchia o vazio interno Exato. dela. Era alguma... Então tu entende que além... tudo envolve
A psique da pessoa, o emocional da Exatamente, pessoa. o emocional. E aí, o emocional carregado, eu não gosto nem de até de usar essa palavra, mas os sentimentos e os pensamentos negativos sobre si mesmo, né? Porque tá tudo dentro da pessoa. Você pode ver uma pessoa que ela tem muita autoestima, muito alegre. Eu não tô falando de arrogância, sabe? De achar melhor que as pessoas. Não é isso. Mas você sabe que você é. E você é. Você tem aquele poder. Você, sabe? Você olha pra você. Você tá lá do jeito que você tiver. Mas você se ama daquele jeito. Você sabe que naquele momento. Talvez você não tá do jeito que você quer. Mas você sabe que aquilo não é você. Você vai. Você é melhor do que aquilo, mas você está naquela situação e você não se entrega àquilo, você não sente aquela dor existencial. E aí você não busca no externo algo para te preencher. Então, quando eu falo dos programas gênios, por exemplo, o Magneto ele é para pessoas, né? Ele vai fazer com você esse trabalho. Por que eu tô massificando isso? Porque é resolutivo, é solução. Não é um negócio utópico, porque ele trata a causa, porque a causa ela tá lá dentro da pessoa. Entende? Ela não vai preencher ele de. Consequentemente, preencherá de coisas materiais, né, de relacionamentos felizes, de tudo que a pessoa quer ter, de ser beleza, porque a beleza ela vem também de dentro. Né? Ela exala tudo aquilo que você tem bonito dentro, ela começa aquilo para fora, e aí você começa a ver os pontos realmente que você pode melhorar. Você tem recurso para isso, você vai buscar para sua própria felicidade, para sempre estar agregando, beleza, mas você não é dependente de um negócio, igual você tá com 49 quilos e você ainda tá achando que tá gordo. Isso é dependência. Entende? Então, o que o Magneto faz? Ele faz isso. Sabe aquelas terapias que as pessoas levam anos e anos e anos e anos na dialética ali com o psicoterapeuta? Ele faz o processo, é praticamente o mesmo processo, mas é mais profundo, tá? Ele trata a causa. Você recebe todas as informações em você através das ondas sonoras, né? Você faz lá um cadastro, vai passar um pouquinho para mim da sua história e tal, brevemente, não é nada assim, você vai fazer por 70 dias esse tratamento, 70 dias, e tem ainda um período mais curto de 35 dias. Aí vai de quem quer ir mais rápido, quem quer demorar. E aí, essas ondas sonoras, porque eu já falei, nós somos um campo eletromagnético. Sim. E nós mandamos para o mundo as emoções que a gente tem ali guardado, como você falou, esse vazio emocional. O mundo te manda mais, o universo mais situações para você sentir mais vazio. Né? A mulher que você acha mais bonita, a casa que você não tem, no caso, a pessoa que quer ter uma casa legal, maior, né? A casa maior que você não tem. Aí ele te manda uma mansão, aí você quer mais aquilo, o carro que você já tem um legal, mas você quer ter outro melhor ainda. E aquilo ali você vai consumindo para te preencher um vazio que está dentro. Então, o Magneto, ele trabalha a pessoa na causa emocional dela, nos campos emocionais. Então, quando você faz essa é uma metaterapia. Por que metaterapia? Porque ela transcende o físico. Ela é além daqui. E é onde você está com os problemas, os nós, eu já falei isso, o emaranhamento, onde é bloqueado dentro de você os seus sentimentos emocionais, a sua carga emocional negativa que causa todo esse sentimento em você e que te atrai situações mais e mais e mais frustração. Ele tira a depressão da pessoa. Totalmente. Entendeu? Você passa a ver a vida com alegria, com felicidade. E aí, quando você começa a sentir felicidade, alegria, a vida te devolve mais felicidade. Entendeu? É assim, olha, é muito bom. Muito bom. São 70 dias ou 35 dias, vai do tempo que a pessoa quiser, porque tem gente que gosta de ir mais devagar e tal, né? Porque não é que em 70 dias ele vai fazer a vida da pessoa mudar. Ele vai instalar na pessoa tudo aqueles sentimentos novos, emoções novas, pensamentos novos, e a pessoa começa a agir diferente, entendeu? Pra vida. Eu tô com frequências novas, eu tô mandando pro mundo novo, eu tenho atitudes diferentes, comportamentos diferentes, a vida começa a me devolver, e eu começo a me preencher. Eu me sinto preenchida, eu não dependo mais do elogio alheio,
É bom receber? É bom, claro que é, né? É só agrega, mas eu não dependo, sabe? Se a pessoa vai lá e te xinga, tipo, a gente que trabalha com rede social, é um negócio assim que você tem que ter isso muito forte dentro de você, muito elevado, porque a gente tá exposto, né, para pro mundo inteiro. Uhum. Então as pessoas falam o que elas querem, né? E Exatamente. aí, É um território sem lei. é, tipo, Literalmente. literalmente. Então, imagina se uma pessoa como eu, por exemplo, eu tô exposta para o mundo e eu tô preocupada com aquilo que se as pessoas que não gostam ou que falam alguma coisa ruim para mim, eu tô preocupada com aquilo, eu vou me sentir diminuída? Não. Por quê? Porque eu sou mais eu. Sim. Entendeu? O cara que me fecha no trânsito, se ele me fechar no trânsito, me dá uma parada, sei lá, fazer qualquer coisa comigo, eu vou conversar com ele amigavelmente dentro daquilo que ele me receber. Mas se a pessoa altera a voz com você, você vai conversar com ele no mesmo nível, ou você vai dar a entender para ele energeticamente, o seu posicionamento, que ele não vai passar dali com aquele comportamento. Por que você faz isso? Porque você é dono de si. E as pessoas simplesmente te respeitam. Entendeu? Quando você faz o magneto, você não tem mais essas carências. Nenhum tipo de carência emocional. Não tem mais essa oscilação, essa queda, sabe? Tipo assim, tô me sentindo inferior hoje, né? A pessoa falou de um jeito comigo que eu não gostei. A pessoa vai falar. Não tô falando que o mundo vai virar, né? O Maravilha. alecrim. Não, não é isso, é A você. purpurina. É você. Você fica forte, você fica mentalmente saudável e emocionalmente saudável. Você tem seu valor. Então, aquilo que os outros pensam de você, que talvez numa situação diferente você se sentiria inferior ou negativo e tal, não te atinge. O bem, pensam legal de você, às vezes até exagera e tal. Você sabe quem você é. Você eu não sou tudo isso, né? Tipo, tá bom, mas eu sei quem eu sou, não preciso disso. Entende? Eu vou seguir na minha vida conforme eu sinto. Como eu disse, a gente se torna senhor de si. Nós somos filhos do Criador, imagem e semelhança dele, nós temos a centelha divina dentro da gente e a gente foi feito para ser feliz. Então, essa questão dessa vida que as pessoas não querem ter, é por isso que eu falo, ter a vida que você deseja ter. Por que a vida que você deseja ter? Porque você quer viver. As pessoas não, elas querem, só que elas querem ser felizes. E essa falta, seja ela expressada da forma que é, seja na beleza, no excesso da vontade de ser bonito, não é nem ser o bonito, né? É de se fazer valer em cima de uma beleza que você acredita, né? E não que realmente é. Você se sente, para você se sentir melhor, você tem que passar por várias cirurgias e tal. Tem aquilo que é realidade, né? Por exemplo, tem pessoas que precisam fazer uma cirurgia plástica por questões de saúde, para melhorar um aspecto, precisam emagrecer. Tem a realidade da coisa. Até para isso você tem que estar bem É que tudo tá emocionalmente. aos extremos. Isso. Esse é o problema. Esse extremo é o extremo do vazio interno, é o extremo do bloqueio emocional, é o extremo da sombra vindo à tona. E ela se expressa dessa forma, ela toma conta da pessoa. Tem gente que eu vejo que. Tem pessoas que eu conheço, gente que inclusive a pessoa que. Por exemplo, não vou falar disso, não, eu não quero falar, mas tem gente que eu conheço que a pessoa já. Ela é bonita naturalmente, mas ela ficou feia. De tanto De que tanta mexeu. manipulação que fez, entendeu? É isso? É sobre isso? Por quê? Porque ela não gosta de si. Entende? Uma pessoa é masoquista. Mas É só o que a gente é pode que pensar. querem chegar nesse padrão, entendeu? De tipo assim, eu vejo que as pessoas não querem envelhecer hoje. Parece que não querem ter a idade que tem, não querem aparentar, porque o mundo, a internet tá propagando isso. Aí que eu queria dizer pra você, Paula, a internet é uma coisa maravilhosa. Sabe? Ela, assim, ela deu voz pra um monte de gente, ela tirou um monte de gente da pobreza, sabe? De pessoas que estavam lá nos cafundó do Judas, que não tinha chance, a mínima chance de ter uma dignidade na vida. E a internet, eu gostaria que as pessoas olhassem para esse lado, sabe? A internet, ela abriu a porta do mundo. Só que é como as pessoas usam. Aí, como as pessoas usam, ou para que elas usam, tá aqui dentro. Entende? Porque aí volto naquilo. Se eu tenho a minha própria
autoestima elevada, a minha autoestima elevada, se eu gosto muito de mim, do jeito que eu sou, se eu tenho uma barriguinha, se eu tenho, sei lá, uma bunda que não é igual da fulana, né? Meu abdômen precisa ficar mais retinho, mas eu vou chegar lá do jeito que eu acho que é legal pra mim, mas é porque pra mim. Não é porque eu quero competir com o outro, porque a verdadeira ser campeão que eu falo do Champions, né? O Champions 666, que é mais para trabalho com pessoas, com empresas, liderança, times e tal, e também com o individual, é você ser campeão de si mesmo. Entendeu? Você olhar para você e falar, eu sou foda, não tem ninguém melhor do que eu. Não é arrogância. É você acreditar tanto em você que não tem voz pra ninguém, entendeu? Pode parecer aqui do meu lado que eu acho ela linda, a Gisele Bündchen, né? Bündchen. Eu acho ela muito bonita, aquela mulher. Assim, eu acho ela bonita em todos os sentidos, como mulher, como presença e tal. Pode, sei lá, parecer aqui uma mulher, top. Eu gosto de mim, entendeu? Uhum. Eu não me sinto menor. Eu não quero ser igual. Eu quero ser eu no meu melhor estado. No melhor que o Criador me fez, eu quero ser eu. Eu posso melhorar dentro de mim? Sim. Mas não é isso que me move. Eu sou feliz do jeito que eu sou. Se eu tiver que acordar e ajudar uma pessoa na rua, eu vou ajudar. Sabe? Se eu tiver que levantar e ir no mercado com o cabelo descabelado, eu vou calçar um chinelinho ali, eu vou. Porque não é o que as pessoas esperam que eu me apresente, é que eu sei que eu sou. Então, é esse estado de autoestima que as pessoas precisam chegar. E essa ebulição que está acontecendo, toda essa manifestação que você está dizendo, né? Que as pessoas estão até aqui, que o mundo está assim. Eu acredito muito que esse estado é o estado para isso ter essa ruptura. Sabe? Quando tem a ruptura, que as pessoas não estão aguentando mais, alguma coisa tem que acontecer, não tem? É. Tipo, tocar a trombeta e os anjos descer, não é assim? Mas o que será esses anjos, né? Será que vai ser uma coisa assim? Ou é o anjo interno que está fazendo acontecer a vida que a gente precisa ter nesse mundo, entendeu? E aí, essa questão dos programas, que eu vou falar de novo, porque é muito bom. Entendeu? Você vai receber ali as cargas que você precisa, porque as pessoas têm muitas coisas maravilhosas. Ser humano é um negócio muito maravilhoso. É criativo, amável, alegre, sabe? Bondoso. Essa é a essência humana. A maldade não é a essência humana. Então, o que que faz? Faz vir à tona a essência humana, a beleza. O ser humano é um dos seres mais lindos que tem no universo. Eu vou trazer um. Eu acho que dá, né, pra falar, Pode né? Tu falar. pode Pode cortar falar. qualquer coisa. É. Tudo certo? Tá, enfim. Essa semana aconteceu, não sei se tu chegou a ver na reportagem. Tipo, a internet é algo que é muito bom, realmente. Só que eu acho que existe pilares, assim, Carol. Eu acho que deveria, então, ser igual pra todos. Hoje tem pessoa na internet que acaba, às vezes, ganhando mais do que uma enfermeira que estudou 5 anos, um médico que estudou 10, com, com, com conteúdos que eu acho que, às vezes, não é nem algo que relevante. Eu acho que é uma desigualdade gigante em alguns pontos. E outra situação que também que eu acho muito grave, que nem, não sei se teve uma reportagem que saiu de abuso de uma criança de 10 meses. Até então, o padrasto tinha pedido para um cara que estava num churrasco, numa festa, todo mundo bêbado. Ele queria assistir ele abusando da menina. Olha o nível de gravidade de uma situação dessa, né? E aí, isso repercutiu de um jeito, foi uma loucura. Aí, deu o boom na internet, ao cabo de uns dias teve a questão da autópsia e tudo, e não teve abuso na menina, foi dormir por cima da criança. E a criança morreu de asfixia. E já tava num nível tão hard que os pais dessa pessoa foram hospitalizados.
do nervoso, abalou toda uma cidade, uma família. Queriam que se tivesse pena máxima, que colocassem, que fizessem tudo. Então, tu entende que é tudo ou é nada. É uma coisa grave. Eu acho que isso, independente se abusaram ou não, já foi horrível, já foi terrível a questão de ter pego uma criança, ter dormido por cima de uma criança, o que fizeram, a gente não sabe, mas assim, o mundo tá tão cruel que às vezes não tem, às vezes tu fica desacreditado, será que ainda vai ter melhoria nesse lugar, nesse mundo, nesse planeta, nessa Já terra? está acontecendo. Tudo isso, Paula, eu convido as pessoas a olharem, serem um pouco egoístas nesse momento. Eu não estou falando daquele egoísmo de não olhar não ser solidário, né? Mas de olhar para si um pouco. Porque existe uma massificação hoje da informação negativa, como você está dizendo, que a internet, ela massifica a informação negativa e aquilo as pessoas caem de pau em cima daquela situação, expõe todo mundo. Esse é um lado ruim, né? Mas o que é isso que está vindo à tona? Por que aconteceu isso? Porque, gente, a luz trabalha por trás. É como nós estamos aqui, é uma central. Assim, até eu não queria muito entrar nesse assunto, mas hoje o planeta é um planeta dominado pela luz. O que a luz faz? Ela expurga a escuridão. A escuridão não é escuridão no sentido ruim, né? Ela expurga o mal. O que nós conhecemos, que as pessoas conhecem de conceito de mal aí, porque quando você entra muito na questão do conhecimento da realidade do universo, você entende que o mal e bem é simplesmente uma concepção da realidade que nós estamos vivendo na matéria. Mas aí, esse tipo de caso, eles vêm à tona, as pessoas ficam envolvidas com aquilo ali vai gerando mais revolta dentro e vai mais para fundo, aí a pessoa já briga na família, já um negócio que era pontual aqui, que é um problema muito sério de ser resolvido, se torna tão grande e aí a pessoa traz aquilo para a vida dela. Só que essa exposição também, se você olhar para o outro lado, ela é benéfica. Por quê? Porque é a sombra da humanidade vindo à tona. O que é a sombra da humanidade vindo à tona? O patriarcado. O patriarcado é o abuso do homem sobre a mulher. E isso é tão profundo, que eu ficaria assim, eu precisaria de muito tempo para poder elaborar aqui esse assunto e desenvolver bem o tema para gerar um entendimento profundo. Mas eu volto a falar, nós somos um campo eletromagnético. O campo eletromagnético ele serve para o bebê, para a criança, para o adulto, para o velho, para qualquer um, para o bicho, para a mesa, para a cadeira, para a lâmpada, para todos. Todos têm. Tá? Quando você olha para a vida e você acredita nas vidas que você já teve lá para trás, você entende por que aquilo acontece com uma pessoa. Só que eu, Carolina Aurifes, eu particularmente não gosto e não quero perdurar com essa questão. Porque a gente está falando de karma, ok? Só que o mundo hoje está vindo muita informação, as pessoas estão olhando para as dores humanas, porque o abuso infantil, o abuso da mulher, não só do abuso infantil da feminino, mas também o abuso infantil masculino, que sempre aconteceu. E muitas vezes introduzidos nas instituições tidas como sagradas. O que está acontecendo agora? Isso está sendo demonstrado para o mundo, porque precisa mexer com as pessoas. As pessoas precisam ver, porque aquela dor que ressoa é uma dor do mundo, entende? E isso vai entrando numa ebulição de tal forma que isso, o que acontece? As coisas vão sendo limpas, transmutadas em luz. Por isso que tem toda essa informação no mundo hoje. É difícil enxergar dessa forma e eu também não gosto muito da questão de falar do karma, porque o karma ele é uma roda. Então, se a gente trabalhar em cima que uma pessoa que está passando por isso, em algum momento da vida passada dela, ela também causou um dano e às vezes muito maior do que aquele que ela está sofrendo naquele momento, porque a luz trabalha assim, os danos são minimizados, a gente começa a entender, a gente não aceita, porque eu, de verdade, acho que isso tem que ser encerrado. Uhum. Porque se a gente ficar sempre pagando o karma, nós vamos ter sempre problemas. Então,
Aí eu falo mais uma vez, por que que a gente criou essa ferramenta? Porque eu estudei metafísica, ok? Eu saio daqui e eu vejo o mundo de um outro patamar que as pessoas veem. E eu tenho acompanhamento das egrégoras de luz. E as egrégoras de luz estão acompanhando o mundo. Então, nós precisávamos introduzir no mundo uma ou algumas ferramentas para que isso acabe. E como que isso vai acabar? Mudando o estado vibratório da pessoa, porque vai limpar a carga emocional que você carrega e que você leva para o mundo e que faz uma família atrair um tipo de situação, boa ou negativa, ela vem de heranças genéticas. Vamos colocar como genético, mas às vezes é você mesmo que vai trazendo, porque você é um campo. O campo, ele não dissipa. A gente gostaria muito que dissipasse. Ele pode ser modificado. E não, você pode introduzir outras coisas nele, outras informações. E aí o mundo vai melhorando, porque você melhora o teu mundo individualmente. Por isso que eu falei, vamos nos tornar um pouco egoístas em melhorar a nossa própria vida, em diminuir, ficar vendo esse tipo de coisa, não ficar olhando para esse tipo de situação, se envolver com isso, porque tem gente que está cuidando disso. É revoltante? É revoltante. Eu, particularmente, às vezes eu dou uma olhada para não ficar muito assim, mas eu não fico focada nisso, porque senão a gente não aguenta a fazer o que a gente precisa fazer. E eu convido as pessoas a não é ser indiferente, não é não saber que as pessoas estão sofrendo, não é isso. É você transcender tanto isso que você pode ajudar, entendeu? Você saiu fora dessa vibe de dor, de sofrimento. E aí você olha para a situação como eu tô te dizendo aqui agora. Você entende o todo que tá por trás. Eu não entendo o todo porque eu não sou o todo, eu sou parte dele, mas o todo entende toda a história da humanidade. E eu te falo de 100% certeza que a humanidade, ela tem uma carga hereditária muito negativa. Mas aí que mora a questão. Por que que eu vim fazer esse programa? Porque essa carga hereditária, ela foi introduzida nas pessoas. Porque pensa bem, se você tem você começa uma situação aqui. Você vai falar alguma coisa para falar? Pode Não, me cortar. te... Como que eu vou explicar essa questão do início dos problemas humanos? Eu sempre falo, você já assistiu aquele filme da Mulher Maravilha? Não. Eu assisti uma vez a Mulher Maravilha e tem uma cena que eles estão fazendo na guerra, né? Sempre esse filme tá voltado para esse tipo de coisa de guerra. Aí tem uma cena que passa um ser e sussurra no ouvido do cara para ele fazer determinada coisa. Atitude negativa, maltratar uma pessoa. Uhum. E aí, é bem assim que começou a humanidade. O ser humano foi criado, ou evoluído, ou qualquer coisa que queiram acreditar. Independente disso, existe a alma humana. E ali foi introduzido inicialmente as informações naquele ser, porque nós somos um programa, eu já falei. Antena de repetição de sinal. E na nossa cérebro, quando nós nascemos, vem um programa ali dentro que faz a gente startar essas frequências e mandar para o mundo. Então, essas frequências que foram introduzidas na sua programação, no seu DNA, quando você foi feito lá, seu pai e sua mãe, né? Vem isso na sua carga genética. Lá no começo foi introduzido na pessoa para poder gerar esse tipo de realidade no mundo, porque este mundo foi construído pelas trevas. Por quê? Porque eles queriam pessoas escravas. Uma pessoa que ama, criativa, bonita, inteligente, perfeito escravo para as pessoas, para os seres trevosos que possuíram a Terra, fazer a vida deles. Eu não vou entrar muito nesse assunto agora, não. Mas, assim, é só para você entender que isso foi um problema criado lá atrás. Por isso que eu não quero avançar na questão do karma, porque precisa ser encerrado. E você conseguiu entender essa questão que eu coloquei? Uhum. Sobre a lei do karma? Não é a lei do karma, é o que causou a situação que as pessoas vivem hoje. Porque a lei do karma, ela é punir de alguma forma mais tranquila aquilo que você fez em outras existências, tá? E você paga ou pelo bem ou pelo mal
que você fez. Você recebe o bem que você fez e você paga a conta lá do mal que você fez, tá? Só que essa introdução para que você pudesse ter esse tipo de vida e gerar esse karma em você, ela foi feita, ela foi programada, foi consciente. Alguém fez isso para as pessoas viverem a realidade que estão vivendo hoje. Deu para captou? Assim? Uhum. Não é assim, porque aí fica o negócio da roda de samsara que eles falam, né? Que a pessoa fica, a vida fica ali. Por que ela fica ali? Porque o mundo vai injetar nela situações que ela vai, não, às vezes não consegue fugir, não consegue fazer diferente, ela faz de novo aquilo que ela não queria fazer, ela gerou mais karma. Aí ela fica. Entendeu? E aí, só que isso foi criado lá atrás por alguém inteligente, engenharias, pessoas, seres inteligentíssimos que fizeram isso de caso pensado para a humanidade ser assim. Entende? E isso precisa ser encerrado para que as pessoas possam receber frequências corretas nelas hoje e começar a fazer uma vida diferente. Só que para isso acontecer, tem que sair a sujeira que está dentro de cada um. E a sujeira coletiva, essa coisa da morte, das sombras, das dores, da depressão, da ansiedade, da falta de dinheiro, da escassez, tudo isso é uma sombra gigante, porque foi criado tudo isso, está tudo aqui. É como se fosse uma nuvem negra pairando sobre a humanidade, e essa nuvem negra vai ter que cair na chuva, cai em forma de chuva, molha todo mundo para poder nascer o sol. Entendeu? Mais ou menos assim. E aí a internet, ela é um advento que veio na Terra para facilitar isso. Porque é uma providência da luz. E fica essa borbulha. Se você se envolve com isso, se você começa a ver muita coisa disso, você desacredita na tua própria vida. E aí você não consegue ser feliz. E aí você não consegue ajudar, porque você tá tão envolvida ali com a dor dos outros. Primeiro, se as pessoas soubessem o que vem depois do suicídio, a pessoa não fazia isso. Tá? Mas, enfim, olhando pro lado de dor, porque assim, Carol, a pessoa só quer matar aquela dor. Esse é o problema. E se tu não tiver uma estrutura familiar, se tu não tiver uma força, não tiver uma garra, é difícil. Paula, eu vou te falar uma coisa, que a questão de quando a pessoa, bem que você falou, matar a dor, e ela não tem estrutura familiar, a família ajuda muito. Mas às vezes a pessoa não tem força nem para querer mudar essa realidade dela. Sabe assim, eu vou buscar igual você falou, uma terapia, eu vou buscar isso. Tem que ter muito querer do paciente. Mas a pessoa que tá nesse nível, ele não quer. Ele não quer. E por mais que você tente ajudar, ele não quer. O que eu vou falar? Eu tenho que falar porque é isso que eu vim fazer nesse planeta aqui. Então, eu quero que essas pessoas que estão sofrendo cheguem até a mim. Entendeu? Essas pessoas, porque, gente, eu já fiz isso com algumas pessoas específicas quando eu estava estudando. Eu já vi pessoas mudarem radicalmente. A minha própria vida mudou da água para o vinho. Eu, como pessoa, a minha família, eu tenho casos de suicídios, pessoas que tentaram suicídio na minha família. Eu vi acontecer e eu vi sair dali com a situação como se estivesse sendo segurado na mão, literalmente, assim, sabe? Foi coisa assim que tudo foi que aconteceu para poder sair daquilo. Mas eu quero que essas pessoas que estão sofrendo, que não estão aguentando mais, que querem ou que não querem, uma família que está com uma situação dessa, com um rapaz desse, que a pessoa não quer mais, ela pode buscar o meu trabalho. Pela família. A mãe, ela tem muito poder sobre a vida do filho. Entende? Eu tenho uma meditação que chama Renascer em Vida, que é justamente uma ferramenta para que as pessoas que estão nesse estado depressivo profundo se resgatem. Por isso que é renascer em vida, porque a gente renasce na própria vida. A gente não precisa mais, aí eu volto na questão que eu estava falando da lei do karma, a gente não volta mais, a gente não precisa morrer fisicamente para nascer de novo e mudar a nossa realidade. A gente já renasce em vida. Você é resgatado do buraco. Totalmente. Você escuta o tempo que você quiser, põe para tocar perto da pessoa, só você mesmo escuta. É uma meditação, uma técnica, você pode faz as técnicas juntos também, e ela vai resgatar você do buraco. Esses casos de resgate de um ser humano, de um resgate de uma vida, porque essa vida ela é engolida quando ela é suicida.
A vida é engolida, a alma da pessoa, né? Lá, quando ela parte daqui. Então, a gente precisa resgatar essas pessoas. A depressão, para que as pessoas possam ser felizes. Ninguém quer sofrer. É igual você falou. Ela não quer matar a vida, ela quer matar a dor que ela tá sentindo. Quando você tá com dor de cabeça, o que que você faz? Você vai lá, toma um remédio, porque você não aguenta aquela dor. E a dor emocional, ela é a mesma coisa. A pessoa não aguenta, aquilo queima dentro dela, aquilo traz para ela uma coisa muito ruim, um pânico de viver, de olhar. Não é frescura, gente. Respeitem as pessoas que estão nessa situação e tragam elas aqui. Façam coisas, não só eu, tem muita gente que trabalha com isso no nível de causa. Entende? Mas eu estou falando de mim, porque eu tenho as minhas ferramentas que são também para resgatar essas pessoas que estão nesse nível. Sabe? E eu estudei para isso, eu transcendi muita coisa, eu passei muita coisa, eu vi muita coisa acontecer para as pessoas terem uma chance. Foi o que foi dito para mim, né? Você precisa fazer isso para que as pessoas tenham uma chance. Justamente porque nós chegaríamos nesse tempo pós-pandemia, né? Era digital muito avançada, informações muito rápidas, estímulos muito grandes, né? Tudo é muito rápido de se viver. E aí as pessoas entraram num colapso. E aí eu vim, estou falando muito aí, mas eu vim, no caso, essas minhas ferramentas são para isso, para poder trazer a humanidade para o estado que elas foram feitas para ver, que é felicidade e não dor. Para matar a dor da pessoa, é um remedinho para tirar a dor de cabeça, né? No caso, é a cura emocional que reflete no mundo físico, né? E essa questão de dor, a dor, a dor emocional, às vezes nem remédio, a pessoa o remédio não resolve. Ela fica só mais uma dependência na vida. Ajuda, mas não resolve. O magneto, eu tô falando do magneto agora, o magneto é uma ferramenta que ela cuida da pessoa na íntegra, de tudo. Assim, você não vai ficar, você vai se tornar uma pessoa mais forte, elevada, vibrar alto. E com isso tudo vai atingindo as outras pessoas e você vai, sabe aquela pessoa assim que às vezes você tá num lugar que tá tudo vazio. Tá no mercado lá, o mercado tá vazio, não tem ninguém. Ou um restaurante. De repente, sentou uma pessoa lá. Aí daqui a pouco começa a chegar. Aquele monte de gente, o negócio enche. Por quê? Não foi à toa. Aquela pessoa atraiu. Porque ela vibra alto. E ela faz a diferença naquele lugar. Entendeu? A vibração é um negócio tão importante. É o fundamento da vida. Por exemplo, eu sempre estava conversando com uma pessoa esses dias que me falou: quando você entra numa perfumaria, por mais que você não use um perfume, mas você sai de lá exalando os cheiros, não sai? Uhum. Dependendo do tempo que você ficar ali. Uhum. Isso é a mesma coisa que acontece com quem vive as vibrações. Porque são energias reais que você está captando no seu campo. Entendeu? O tempo todo. E aí você fica num ambiente, ou você tem contato com esse tipo de informação degradante ou difícil e tal, você capta para você. Se você não tem força suficiente para sair, você começa a desacreditar também. Então, o que que eu faço? Eu vou lá e, no caso, né, através das minhas ferramentas, também presencialmente, e faço toda essa limpeza, né, junto com as pessoas que trabalham comigo, com seres que trabalham comigo, para poder resolver a vida da pessoa e resolver o estado individual, coletivo, enfim. Quem quer que seja a situação, quiser vir, eu estou aqui para isso, através dos nossos programas, para ajudar as pessoas. Eu faço esse convite: venham, me sigam, comprem os produtos. Se não pode comprar, faça um cadastro, que assim que possível eu posso liberar isso gratuitamente. Entendeu? Depois compartilha a sua ajuda a compartilhar a boa nova para as pessoas, né? Suas experiências. E observe a mudança na vida, porque não vai acontecer de uma vez, porque senão queima, né? A pessoa fica. Mas gradativamente as coisas vão acontecendo e você vai abrindo para uma nova realidade de vida e consecutivamente a tua família, quem está perto de você, os seus amigos, o lugar que você trabalha e assim vai tornando aquela massificação, né? Então essa é a proposta, né? É isso que eu vim fazer no planeta. Então quando você tiver alguém que estiver nesse estado, fala. Às vezes é difícil a gente fazer a pessoa acreditar, às vezes as pessoas são desacreditadas, mas pelo menos faça parte. Fala: olha, tem uma pessoa que faz isso, né? Vai lá, tenta pelo menos, tenta.
né? Se a pessoa não ficar satisfeita, não achar que não, eu devolvo o dinheiro. Não tem problema. Se não puder pagar, eu dou gratuito, porque eu quero ver o mundo feliz. É para isso que eu tô aqui também, né? O Champions é Champions 666, né? Ai, por quê? 666, né? Então, assim, isso aí Número da depois eu besta. falo. Mas não é. Na realidade, depois eu vou explicar melhor, mas agora sim. O que que acontece no mundo corporativo, empresas, pessoas, esse mundo competitivo, né? Uhum. É, as pessoas, elas são tão pressionadas com aquilo tudo que a gente já falou de cobrança e tal, de dar resultado, de fazer acontecer, que elas cometem às vezes atrocidades com elas mesmas e com os liderados delas para poder fazer as coisas acontecerem. Humilha, grita, xinga, pressiona e aquilo ali vai causando um bafafá na vida dela e na vida da pessoa também, porque a pessoa sai dali e vai para casa e leva todo aquele estresse, às vezes não vive com o filho do jeito que quer, com a mulher, com a mãe, com o pai, sei lá, né? Ela sai de uma empresa carregada de tanta cobrança que ela tem e ela leva aquilo. Então aquilo não fica só na empresa, aquilo vai pela vida da pessoa. Né? Então, assim, e as pessoas precisam ter sucesso, precisam ser campeões naquilo que elas fazem, Uhum. né? Porque quando você tem uma empresa, a empresa ela precisa te dar resultado financeiro e você também quer ter seu resultado, seu sucesso, porque é o seu trabalho, é uma energia que você empenhou ali. E além de tudo, você ainda ajuda outras pessoas, você emprega, você gera riqueza. Isso é muito importante. Só que a questão é como fazer isso sem ter que acabar com as pessoas que vivem ali, né? Sem ter que matar a alma da pessoa. Então, o Champions, ele faz isso. É um programa, é uma mentoria, uma imersão. Na realidade, ela é uma imersão, né? Uma consultoria também, uma mentoria, tem um pouco de tudo onde eu vou e ali eu abro as portas da empresa para ela poder fazer as coisas acontecer, ter sucesso, ganhar dinheiro, não só da empresa, mas de pessoas também, atletas, artistas, tudo que pessoa quer ter sucesso, quer ser vencedor, ser campeão, né? Para que ela possa fazer isso com tranquilidade, sem massacrar ninguém e vencer o principal campeão, ser campeão de si mesmo. Porque às vezes você tem uma equipe que ela funciona muito bem, mas às vezes uma pessoa ela entrou num estado depressivo. Uma pessoa, às vezes acontece lá, ou algum problema. Aí a produtividade baixa, entendeu? E o líder ele não consegue ver isso. Aí o que que ele faz? Manda o cara embora. Não é assim? O cara que não tá dando resultado, eu chuto pra lá. Não é? Aí causou mais um problema. Não é que você vai ficar com uma pessoa que já tentamos de tudo e a pessoa não. Às vezes a pessoa não quer também mais ficar ali, ela tem outra proposta para a vida dela, tudo certo. Mas é a forma que se faz isso. Eu não dou mais resultado, eu chuto e tal. Então o líder, o gestor, o CEO, ele abre muito essa mente dele para que quem faz os resultados deles, a empresa, são as pessoas. E essas pessoas felizes, elas trazem resultados muito mais elevados, entende? Porque o Champions ele cuida da empresa, do time e da pessoa individualmente. Né? O Magneto eu trabalho só no individual. E também naquilo que consecutivamente a pessoa vai emanar para os demais que ela está em volta. Ou se ela pode escolher também um filho, participar e tal. O Champions, eu trabalho no coletivo, no individual e no maior, no macro. Né? E você vai ser campeão. Sua empresa vai dar resultado, né? Você vai ganhar dinheiro, que é isso que as empresas precisam. Os seus líderes, seus CEOs, seus executivos vão ser top de linha e você vai conseguir obter aquilo que você quer, né, de termos de resultado para a sua vida. Isso serve para todo mundo. E aí eu queria dizer também sobre a questão da mulher. As mulheres hoje, a grande maioria das mulheres que estão em cargos de CEO, o executivo, como queira chamar, liderança, elas têm uma energia masculina muito preponderada. Por isso que elas conseguem competir com os homens, vamos dizer assim. Porque a energia feminina não é submissa ao masculino. Ela só é diferente. Então, uma pessoa que é muito masculinizada, eu tô falando porque eu já fui assim, né? Eu tinha uma energia masculina muito grande, muito forte. Por quê? Porque eu precisei sobreviver na minha vida a coisas que eu tive que colocar para fora a minha energia masculina. E ela passou a tomar conta de mim. Isso é uma sombra.
né? E aí você não consegue ter relacionamento feliz, você não consegue uma pessoa legal para tua vida. Por quê? Porque uma pessoa que você vai encontrar igual os narcisistas, né, que a gente fala muito, ele tá buscando uma energia que ele não tem, e o narcisista é fraco como homem. Tô falando no caso do masculino, porque existe também o feminino. Uhum. Então ele busca mulheres com energia masculina alta. Eu tô falando de buscar no sentido de inconscientemente, porque ele não tem consciência nenhuma disso. Ele vai energeticamente, frequência e tal, ele tá buscando ali uma mulher, um homem. Na realidade, ele tá buscando um homem que travestido de mulher, entendeu? Por causa da energia. Por isso que as mulheres em cargos de executivas, CEOs, esses cargos de liderança, elas precisam ser trabalhadas para que elas exerçam essa função com feminilidade e elas possam ser boas executivas, boas presidentes, diretoras, gerentes, enfim, o que ela quer fazer, mas mantendo a tua vida saudável. Tem muita mulher que consegue ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, né? Ou receber um bom marido, que é o principal de tudo, receber bons filhos e ser todo profissionalmente legal. Mas a grande maioria passa por essa dificuldade por conta disso. E aí ela atrai o quê? Relacionamento difícil, porque ela tá mandando pra energia do mundo homem. Então ela vai atrair um relacionamento masculinizado. De dor, de sofrimento, de cobrança, de dureza, de maus tratos, de abuso, né? Mas eu tô falando de empresa, mas isso acontece no geral das mulheres. Você pode ver que as mulheres, às vezes, que mais precisam sobreviver na vida, que tem muita dificuldade, elas normalmente atraem cara violento pra vida delas. Uhum. Por quê? Porque elas estão mandando aquela energia para o mundo. Aquela energia de homem, de energia masculina, de carga de fazer acontecer. E aí elas trazem para a vida delas isso. Mas aí depois a gente explica melhor sobre isso. Mas o Champions, ele faz esse equilíbrio das energias de todo o time. Entende? Cada um no seu lugar, cada um colocando o seu talento para fora, o que tem de melhor para fora, com uma forma tranquila, harmônica, e a empresa se torna um ambiente tranquilo, porque além de tudo, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ter sucesso, mas a gente quer ter paz, né? Felicidade para trabalhar, todo mundo quer trabalhar com alegria e tranquilidade e alcançar os resultados que a gente quer ter. Então, é isso, Paulo. Obrigada, viu, mais uma vez por você estar aqui. Eu que agradeço.